Olá, amigos que acompanham aqui o YouTube da Associação Médico Espírita de Santos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem atual, que é a espiritualidade como um promotor de saúde mental. Será que a espiritualidade consegue fazer melhorias no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, na nossa maneira de ser? Às vezes a gente pode ficar até um pouco reticente, um pouco pensativo em relação a como isso pode se dar. Mas a gente pode ficar pensativo, mas algumas outras pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior, já estão estudando muito, aliás, sobre estes fatores, espirituais, e a resposta é sim. A espiritualidade com certeza consegue promover uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar e uma melhor saúde integral, pois acaba melhorando não apenas a saúde física, emocional, mental. Então, hoje a gente vai se dedicar a falar um pouquinho sobre isso. Bom, hoje nós sabemos que estamos passando por um período pandêmico onde muitas coisas aconteceram. A gente viu uma enfermidade desconhecida chegando e assolando o mundo inteiro. Essa mesma enfermidade, a Covid, ela acabou pegando várias pessoas. Nós vimos que algumas pessoas conseguiram se recuperar, outras pessoas ficaram com sequelas, outras foram a óbito. Muitas vezes conhecemos essas pessoas, outras vezes são conhecidos, pessoas distantes, pessoas famosas, mas enfim, sempre acaba tendo um impacto em nossa vida e acaba, como a gente viu, acabou gerando um desconforto emocional logo nos primeiros meses. Outra coisa, que esse período pandêmico trouxe para todos foi uma questão de alteração no nosso estado emocional. Primeiramente, por estar diante de algo desconhecido, muitos de nós sentimos medo, uma insegurança perante ao futuro, sem contar que tivemos que lidar com vários lutos. Lutos de perdas de pessoas amadas, perdas de empregos ou de salário, Algumas pessoas continuaram com seus empregos, mas tiveram que abrir mãos de alguns benefícios, por exemplo. Tivemos algumas perdas em relação também a mudanças que foram impostas, Algumas pessoas acabaram mudando de cidade, de estado, acabaram se distanciando, se isolando de pessoas queridas, e tudo isso acaba tendo um impacto justamente no lado emocional, por não ter mais aquela sociabilidade de antes, por não ter mais aquele contato com o que nós estávamos acostumados, gerou ansiedade. Afinal de contas, expectativas sempre são criadas, para o futuro. Aumentou muito a questão da insegurança e o isolamento, o distanciamento acabou agravando ou despertando alguns casos de depressão, e isso tudo acaba gerando uma angústia, desgaste emocional que afeta algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas acaba desequilibrando o nosso bem-estar, desequilibrando a nossa qualidade de vida. Bom, se nós temos essa noção de nós mesmos ou de algum familiar, algum amigo, que acabou passando por essa situação, isso também foi motivo de estudos. Então, a espiritualidade, sim, ela ajuda na saúde mental, ela está até presente, em algumas comunidades médicas, como por exemplo, a gente pode citar, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ou a Associação Brasileira de Psiquiatria, que são especialidades médicas que em seus congressos têm momentos voltados, sim, para a discussão da espiritualidade, e essa abertura é uma abertura ótima, para todo o pessoal que trabalha com a saúde.
E a psicologia não fica atrás. A gente não mexe na religiosidade da pessoa, né, no sistema de crenças, mas com certeza sabemos que a espiritualidade, a religiosidade, ela tem um forte fator de promoção social. Afinal de contas, uma pessoa que tem fortes vínculos, né, em sua comunidade religiosa ou que não pertence a alguma religião, mas cultiva a sua espiritualidade através de práticas meditativas, yogas ou outras práticas milenares, acaba desenvolvendo e fortalecendo laços sociais com aqueles que também compartilham da mesma, dos mesmos gostos, né, das mesmas afinidades. Pois bem, algumas linhas psicoterapêuticas, como a Gestalt terapia, como a terapia junguiana, a terapia transpessoal, elas acabam tendo mais contato com a espiritualidade. Não que você deva procurar apenas alguém que siga essas linhas, afinal de contas, você tem a sua habilidade de comentar sobre estes assuntos, né, com um terapeuta, com um psicólogo. Apenas são linhas que trabalham mais, que enxergam a espiritualidade como uma busca de hábitos mais saudáveis, como o cultivo de pensamentos positivos, de hábitos promotores de saúde. Então, como a gente pode despertar esse bem-estar que é promovido, né, pela espiritualidade? Bom, tratamento de saúde mental integra psicologia, porque qual é a primeira questão, né? Aliviar alguma angústia, aliviar algum sofrimento, algo que emocionalmente está desgastando aquela pessoa. Então a pessoa já procura uma ajuda psicológica ou psiquiatra para ter uma minimização dessa carga negativa, né? Dessa aflição interna. Então, a gente pode elencar algumas contribuições da espiritualidade na saúde mental. Por exemplo, fomentar habilidades para enfrentar problemas, transformando alguns comportamentos negativos em comportamentos positivos. A partir do momento que a gente cultiva a espiritualidade, a gente acaba querendo melhorar o nosso lado, né? A gente acaba querendo melhorar a nossa maneira, o nosso jeito de ser. E a gente acaba prestando mais atenção em alguns fatores. Será que eu estou muito ranzinza? Será que eu estou muito maledicente? Será que eu estou com pensamentos extremamente negativos sobre algo ou alguém? A espiritualidade, por si só, ela já começa a embutir pensamentos mais positivos, a enxergar que essa negatividade, maledicência, enfim, acaba por trazendo energias mais negativas, né? E isso acaba nos deprimindo como um todo. Um segundo ponto, uma segunda contribuição da espiritualidade é que oferece conhecimentos para serem usados em momentos críticos, em momentos de crise que todos nós temos ao longo de nossa vida. Afinal de contas, quem não passa, né, por algum momento de crise, seja uma crise consigo mesmo ou uma crise ou um momento difícil com algo ou alguém que está ao redor. Então, oferece alguns subsídios para a gente compreender a situação e tentar resolver de uma maneira mais calma, de uma maneira mais tranquila, que acabe não ferindo nem ao outro nem a nós mesmos. Outra situação, outra contribuição da espiritualidade é a questão dos valores. Como nós acabamos nos conectando conosco mesmo, né? A gente acaba promovendo valores positivos. A gente acaba pensando em situações de bondade, generosidade, de amabilidade, doçura, caridade, com mais intensidade.
Isso pode ou não estar ligado a práticas de religião, mas nós mesmos acabamos pensando mais no outro, a gente acaba tendo um pensamento mais altruísta de fazer o bem, de promover o bem, né? Afinal de contas, fazendo o bem ao outro, a gente acaba fazendo o bem a nós mesmos. E isso é uma recompensa que não tem preço, né? O bem-estar que nós fazemos ao outro vem para nós, né, também na mesma intensidade. Outra questão da espiritualidade diz respeito à rede de apoio, ao sistema de apoio. O que é o sistema de apoio? São as pessoas que estão ao nosso redor. Podem ser nossos familiares, podem ser nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos. A gente, quando está com a espiritualidade mais aflorada, a gente procura fazer o bem, como dissemos anteriormente, e essas pessoas que estão ao nosso redor, eles acabam tendo um vínculo mais forte. O lado social acaba se ficando mais robusto, mais forte, né? Você acaba tendo uma rede de apoio, ou seja, eu sei com quem eu posso contar naquele momento e aquelas pessoas também sabem que podem contar comigo em um momento de necessidade. Um outro benefício, né, da espiritualidade é que nós passamos a ter ferramentas necessárias para lidar e prevenir quadros mais graves. Até porque com a ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, que consigam expressar, né, que consiga, mesmo o clínico médico, que consiga expressar essa questão da espiritualidade, a gente acaba tendo maneiras, formas de lidar com aquilo que nós acabamos por ficar mais e mais ansiosos, né? Então, a gente acaba tendo uma melhora em quadros clínicos de algumas enfermidades, a gente acaba se sentindo também mais motivado, mais disposto a realizar tratamentos médicos, a seguir algumas determinações, né, que a equipe de saúde pede, seja nutricionista, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nós ficamos mais abertos, mais propensos, né, a adquirir né, aqueles conhecimentos e praticar para o nosso próprio bem-estar. Logo, isso favorece um estado de equilíbrio e uma harmonia interior. Outro ponto positivo é que é uma fonte extra que nós vamos ter de força e de estímulo que vai facilitar, né, o reconforto diante de dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Essas dificuldades, elas são dificuldades para todos, mas a partir do momento que a gente tem um pensamento mais racional, a gente acaba pensando o que nós podemos resolver, né? Se eu posso resolver, como vou resolver, quais são as ações que eu devo tomar? E outra coisa, e se eu não consigo resolver? Compreender que nem tudo está sob meu controle. Às vezes é difícil, né, a gente compreender e admitir que nem tudo está sob nosso controle, mas essa questão de sermos muito controladores sobre nossas próprias vidas, sobre a vida de alguém, sobre funcionamentos que não estão dependendo de nós, acabam por gerar pequenas ansiedades, irritações, fontes de desequilíbrio. E aí é que justamente onde entra a espiritualidade. Opa, peraí, eu consigo resolver? Vamos respirar e vamos tentar. Não consigo resolver, ou pelo menos agora não tenho uma solução clara, não está no meu controle, vamos ver o que acontece. Vamos esperar a dar a seu dia, né, aquilo que lhe convém, aquilo que lhe cabe. Bom,
Por conta disso, acaba diminuindo o estresse. O estresse a gente sabe, né, que ele nos corrói por fora, por dentro, e acaba dando um desgaste, né? Quantas vezes, por pensarmos demais, por nos preocuparmos demais, acabamos tendo noites mal dormidas, isso se conseguimos dormir ou não, né? Acabamos ficando mais doloridos porque temos tensões, né? Dor de cabeça, dores musculares, algumas pessoas até desenvolvem, né? Dores de estômago, enfim. Colocando a espiritualidade no nosso dia a dia e equilibrando as nossas tarefas, o nosso modo de pensar, a gente consegue reduzir significativamente o estresse pelo qual estamos vivenciando. Para as pessoas que conseguem, né, já trabalhar, planejar, fazer essa conexão com aqui e agora, é visível que mantém-se, né, são mais adeptas, mais aderidas aos tratamentos psicológicos, médicos, enfim, e acabam tendo menor incidência de depressão, menor incidência de transtornos psiquiátricos graves. E quando a gente fala de transtornos psiquiátricos graves, nós não estamos falando de graves doenças mentais. Nós estamos falando, por exemplo, da depressão, que ela pode começar, né, de uma maneira leve, né, de uma maneira quase imperceptível, e ela pode ficar moderada, pode ficar grave. Conforme a gente vai lidando, né, usando a espiritualidade, a gente consegue ter um manejo para que a gente consiga diminuir essa incidência, né, das gravidades das doenças mentais. Bom, diminui a ansiedade, por muitas vezes diminui também uma inquietação em relação à finitude, em relação até mesmo à morte. A gente não está preparado para a finitude ou para a morte, mas a espiritualidade, aqui a gente não está falando do espiritismo, né? Mas a gente está falando de uma forma bem ecumênica. A gente acaba crendo que há algo mais do que uma simples matéria, há algo com que eu posso me conectar com o alto, algo que transcende a mim mesmo. Por consequência, diminui também as ideações suicidas, né? Então, manejando, lidando, né, com essas situações difíceis da vida, a espiritualidade ela vem como um fator de modificação e uma modificação positiva para tudo isso. E lógico, aumenta o nosso bem-estar, acaba diminuindo, né, o impacto dos fatos que causaram alguns traumas, algumas fobias, e tem efeitos muito positivos nas crises pós-traumáticas, né? A gente vê muito hoje em dia essa questão dos traumas que podem acontecer por diversos motivos, né? Várias coisas podem desencadear um trauma, a mesma situação não necessariamente, né, que duas pessoas vivenciaram, podem ter pesos diferentes para cada uma. A gente sabe que cada ser é único, cada vivência é única, né? E a espiritualidade ela também ajuda muito, né, a diminuir esses impactos negativos. Bom, a espiritualidade ela ajuda então na saúde mental como um todo, né? A gente viu vários fatores positivos. Ela é uma grande aliada da psicoterapia. Ela forma um caminho muito grande para o alívio de nossos sofrimentos, né? Então, como a gente disse antes, não importa a sua religião, seja qual for a sua religião, a espiritualidade, ela tem um fator positivo, né? Ela tem um papel muito importante a ser desenvolvido na subjetividade de cada um e até mesmo naqueles pontos onde
os remédios não conseguem atuar, a gente consegue promover uma situação de melhoria, né? Eu posso até cortar um efeito se eu não acredito naquilo, né? Eu não acredito em tal remédio, não adianta tomar esse remédio. Com certeza nós já ouvimos alguma pessoa falar assim, tomei tal remédio e não aconteceu nada comigo. Por quê, né? Tanta falta de crença, né? Em algo que vários farmacêuticos, cientistas estudaram tanto, né, para desenvolver. Bom, então a espiritualidade ela pode sim ser integrada a uma psicoterapia. Alguns psicólogos estão mais propensos, outros menos propensos. Não se trata de inferir a ética, nem médica, nem a ética psicológica, mas sim reconhecer, né, um fator espiritual como um promotor de saúde, né, como um aliado social, um fator que predispõe a um equilíbrio interno, um equilíbrio que nós podemos ter conosco mesmo, né, um fator transcendental, em busca de um equilíbrio saudável, de uma saúde perfeita. Então, a gente pode disponibilizar, a gente já tem vários livros, né, que foram publicados, né, pela AME Brasil Editora, mas também nós temos vários artigos que estão disponíveis na internet, vários livros disponíveis também na internet, enfim, um material muito rico, além das próprias palestras, né, onde é apontado que todo aquele que desenvolve em algum grau a sua espiritualidade, se não pela forma religiosa, pela forma de conexão consigo mesmo, através de práticas de meditação, yoga, tai chi chuan, há muitas outras, claro, e nós conseguimos, né, ter aquela compreensão melhor de nós, aquela compreensão de que somos um ser único e, ao mesmo tempo que somos único, fazemos parte de um todo, algo tão maior e tão grandioso que nós às vezes não sabemos sequer mensurar, né? Então, que a gente possa reconhecer também, né, o todo que há dentro de nós, né? Quantas células estão trabalhando para o nosso bem-estar, quantas sinapses são feitas em nosso cérebro para que as nossas conexões estejam ótimas, né, em termos de percepção, inteligência, memória, das nossas habilidades motoras, habilidades, enfim, que somos presenteados, que a gente consiga agradecer a todo esse complexo que forma o nosso corpo, o nosso entendimento, e que espiritualmente a gente consiga cada vez mais se engrandecer e que a gente consiga também, no momento certo, falar isso com o nosso médico, com o nosso psicólogo, ou para você que já é médico ou psicólogo, conseguir também apontar esse caminho ao seu paciente. Que seja sempre uma troca de saberes, uma troca de carinho e de generosidade. Nós ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo encontro da AME Santos. Até lá!